Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, sou atualmente participo da Ligorne, certo? A Liga de Ginecologia e Obstetrícia do Recém-Nascido lá da Unifor. E hoje eu e a minha colega que vai se apresentar. Oi, gente, eu sou a Marina, também faço parte da Ligorne. E hoje nós vamos ministrar para vocês a aula sobre dispositivo intrauterino, certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente depois, né, durante a aula que vai acontecer no dia 26, né? Vocês podem tá tirando qualquer dúvida com a gente no direct do Instagram também, podem ficar à vontade que a gente está super disponível, certo? Vamos lá começar. Bom, pessoal, aqui é o nosso sumário, certo? A gente vai abordar esses temas hoje na aula, né, que vai ser mecanismo de ação dos dispositivos intrauterinos, indicações e contraindicações do DIU, efeitos colaterais relacionados ao DIU, a técnica de inserção e o acompanhamento e o manejo pós-procedimento. Gente, queria começar introduzindo para vocês que acerca do DIU, né, como um todo, né, ele é um dos dispositivos, um dos métodos anticoncepcionais hoje mais confiáveis, a razão de confiabilidade dele, né, chega a 0,8%. O que que isso significa? Que em 100 grávidas, ou em 100 mulheres que usam, né, que fazem o uso do DIU como o método anticoncepcional, menos de uma, né, engravida, acaba tendo falha nesse método. Ele faz parte, né, dos métodos contraceptivos de longa duração e o DIU em específico é o mais utilizado no mundo. Nós temos como esse método, né, o DIU e o Implanon, que é aquele implante subdérmico, né? E aí o DIU é o mais utilizado no mundo, certo? Mais comumente nós temos dois tipos de DIU. O DIU de cobre, né, que ele não vai ter hormônio, ele vai ser um DIU que a ação dele vai ser mais fisiológica do que hormonal. E o DIU liberador de levonorgestrel, que aí já vai ter o nome comercial mais conhecido, que é o Mirena, o Cailina, né? E esses já vão ser com hormônio, justamente. Como falou, ele já vai ter o levonorgestrel, que aí vai ter aquela ação toda de inibir a questão da ovulação não, perdão, vai ter a questão de fazer o mecanismo com a ação hormonal para impedir a mulher de engravidar, certo? Esse método contraceptivo ele vai ter pouca contraindicação, né? Geralmente as contraindicações, como a Marina vai falar um pouco à frente, elas vão ser bastante assim raras, não vai ser aquela coisa bem assim pouco usual. Eles são bem tolerados, né? As queixas, os casos de rejeição ao DIU, eles ocorrem como tudo, mas tipo, bem pouco no mundo, não é à toa que a razão de confiabilidade chega a 0,8, né? E eles são custo-efetivos, né? Eles são disponibilizados no Sistema Único de Saúde, certo? Vai ser comentado um pouco sobre como a mulher precisa fazer para poder começar a colocar o DIU a primeira vez, né? Vai ser comentado um pouco desse fluxograma, certo? E ele também é viável no pós-parto, que ajuda muita gente por exemplo, casos de gravidez na adolescência, por outras ocorrências que já vão, por exemplo, querem inserir logo no pós-parto o método de longa duração, confiável, é, tolerável e custo-efetivo, certo? Agora eu vou passar um pouquinho para o mecanismo de ação. Gente, inicialmente eu vou falar sobre o DIU de cobre, certo? O DIU de cobre, eu vou mostrar uma figura um pouco à frente, daqui um pedaço. Ele vai ser o famoso que a gente chama de DIU em T, certo? Ele vai funcionar como? Vai meio que desencadear umas reações de corpo estranho pelo endométrio. O que é que vai acontecer? O endométrio, quando vai detectar a presença do DIU de cobre lá no útero, ele vai meio que tentar expulsar, vai tentar se proteger daquilo. E o que é que isso vai gerar? Vai gerar a reação de corpo estranho. Ou seja, essa reação de corpo estranho vai ser desencadeada, né, pelos metais, pelo cobre e pelo polietileno, e aí vai gerar justamente uma reação inflamatória. Vão ser produzidas prostaglandinas e tal, e vai formar como se fosse uma espuma, e essa espuma, certo, ela vai ter um efeito tóxico. Ela meio que vai matar todos os espermatozoides que vão chegar lá no útero e possivelmente o que passar e tentar ser fecundado também não vai dar certo,
a fecundação, porque a espuma vai, ela é bem tóxica, certo? Justamente sobre os gametas, tanto masculinos quanto femininos. Aí isso tudo vai, essa espuma vai gerar uma reação inflamatória crônica, ou seja, a mulher que vai estar com esse dispositivo intrauterino, ela vai ter aquela reação cronicamente, ou seja, sempre vai estar disponível por 10 anos, certo? Ele é recomendado 10 anos, o uso dele. Vai ser também, o que vai acontecer também é uma coisa que é comum, é, fisiológico também, né? Mas o muco cervical vai ficar mais espesso por todo o tempo da ovulação. Ou seja, não vai ter aquele momento que o muco vai estar mais sensível, o muco vai estar mais fluido, que ali vai permitir a entrada dos espermatozoides, certo? No caso, não vai acontecer isso, porque o cobre, essa reação inflamatória toda que vai ser gerada, ela acaba que vai deixar esse muco espesso todo o tempo. Então, mesmo no período menstrual, fora do período menstrual, esse muco vai estar espesso. E o que é que isso vai causar? Vai reduzir a motilidade dos gametas masculinos, ou seja, eles não vão conseguir fecundar os óvulos, e justamente, como eu falei, a espuma biológica vai deixar eles não viáveis, ou seja, vão morrer ali mesmo, e tudo isso vai impedir a mulher de engravidar, certo? E também uma vantagem do que isso vai ocorrer, né? Além da não gravidez, mas não vai inibir a ovulação, ou seja, a mulher não vai ter aqueles efeitos colaterais, né, da inibição da ovulação, como alguns outros métodos anticoncepcionais causam, certo? Aqui eu deixei um pouco de como ele vai ficar, certo? No útero. A Marina vai falar um pouco mais na frente sobre a técnica, mas aqui adiantando um pouquinho para vocês, essa corda, às vezes, ela é sensível, o parceiro vai sentir durante a relação sexual, ou a própria mulher, às vezes, quando vai, por exemplo, realizar a asepsia ali da região íntima, ela vai sentir, às vezes, essa corda, mas o recomendado, o que é que faz, né, quando sente isso? Já não vai fazer mal, certo? Não vai deslocar o DIU de lugar, não. Mas, assim, geralmente vai no ambulatório, vai no consultório do seu ginecologista, do ginecologista que, né, colocou, e eles vão cortar um pouquinho essa corda, mas, assim, nada que vai impedir a ação do DIU e nada, certo? Aí essa imagem era mais para esquematizar como ele vai ficar o posicionamento dele no útero. Agora falando um pouco sobre o de levonorgestrel, certo? Ele vai colocar dentro do útero da mulher 52 miligramas de levonorgestrel. E aí ele vai ter uma adaptação meio que fisiológica ali dentro do útero para liberar diariamente a mesma quantidade de levonorgestrel. Inicialmente, né, vão ser 20 microgramas de levonorgestrel por dia, certo? Mas ao longo do tempo, que esse, diferentemente do de cobre, são só 5 anos, só, né? São 5 anos, mas ele vai ser meio que a queda dele é gradual ao longo do tempo. No começo ele vai liberar 20 microgramas, aí nos primeiros 2 ou 3 anos ele vai passar de 12 a 14, e ao fim dos 5 anos, que é quando é recomendado fazer a retirada e a troca em caso de desejo, né, da mulher, ele vai cair para 11 microgramas de levonorgestrel por dia. Certo? E aí o mecanismo de ação dele vai ser bastante parecido com o de cobre. Ele vai formar o muco cervical espesso, mas nesse caso não pela reação de inflamação crônica, né? Vai ser pela reação justamente do hormônio, do levonorgestrel, que aí vai inibir essa motilidade dos espermatozoides e a penetração no colo. No caso aqui, ele não vai impedir a viabilidade como no DIU de cobre, certo? A diferença dele, além do hormônio, claro, mas assim, a diferença da atuação dele para o DIU de cobre, eles vão agir quase, assim, 99% igual. O que vai diferenciar? Justamente a viabilidade. O espermatozoide vai continuar viável. Mas é aquela coisa, o muco vai estar muito espesso, a penetração, o colo não vai estar permeável a esses espermatozoides e a motilidade deles vai estar muito baixa, eles não vão estar conseguindo se mexer. Ou seja, é, vai acontecer, meio que como é que eu posso explicar aqui para vocês de uma forma mais didática? Eles não vão conseguir se dividir, certo? Eles vão ficar ali, ok, então todo passou. O que não ficou preso no muco o levonorgestrel não vai deixar eles se dividirem para fecundar, certo? Ele vai inibir a atividade mitótica, ou seja, vai impedir a resposta ao estradiol. Porque todo aquele mecanismo lá do ciclo menstrual, que a maioria de vocês já deve ter estudado, ele vai meio que cortar a ação do estradiol, não vai poder responder ao estradiol, ou seja, vai impedir essa atividade mitótica e, além disso tudo, não vai deixar o espermatozoide fecundar, né? O óvulo.
Gente, então, agora eu vou começar sobre as implicações clínicas, né? Primeiramente, falando das indicações do dispositivo intrauterino. Então, eles têm uma indicação bem ampla, né? Basicamente, todas as mulheres que desejam contracepção eficaz, que a gente sabe que o DIU ele é um método de alta confiabilidade, sejam elas tanto no líparas quanto pós-parto, pós-aborto, e na presença de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, que pode ser uma contraindicação para métodos que contêm estrógenos, né? Então, como o Davi já bem introduziu, a gente tem basicamente esses três dispositivos, esses três tipos, né, do DIU, que a gente tem o sistema intrauterino de levonorgestrel, podendo ser ele ou Mirena ou Carina, que são classificados de acordo com a quantidade hormonal que eles apresentam, e o DIU de cobre, que é o método não hormonal. Gente, então, aí agora eu trouxe algumas particularidades das indicações de cada um. O sistema intrauterino de levonorgestrel, ele é indicado principalmente para as mulheres com miomas ou adenomiose, ou seja, são doenças que elas são responsivas a hormônios, são hormônio dependentes. Então, principalmente de estrógeno, né? Então, o DIU, por ser um método contendo exclusivamente a progesterona, vai ser um método indicado para essas mulheres, tirando algumas contraindicações dentro dos miomas que eu vou explicar mais para frente. O Carlina, ele é basicamente para contracepção, né? Principalmente para mulheres em idade mais jovem, por ele ter um efeito menos, assim, sistêmico, por conter uma menor quantidade de hormônios. E o Gil de cobre são para pacientes que, em geral, não desejam métodos hormonais. E, assim, no SUS e para adolescentes, né? Esse tipo de contracepção, ele é mais preferível por não conter, hormônios. É, Gente, então, eu trouxe outras particularidades das indicações, né, que do DIU hormonal em si, falando dele como por inteiro, né? As mulheres climatéricas, principalmente aquelas mulheres que estão fazendo terapia de reposição hormonal com estrógeno, pelo cenário de hipoestrogenismo, o DIU hormonal ele é muito indicado, porque ele vai oferecer aquela proteção endometrial para essas mulheres, né? Porque o estrogênio ele vai estar ali ativamente proliferando aquele endométrio, enquanto a progesterona vai dar um equilíbrio para essas mulheres. Mulheres com absorção reduzida de ferro, ou seja, como o DIU, ele normalmente diminui a questão do sangramento, ele bem adaptado por essas mulheres e bastante indicado, e mulheres que já passaram por uma cirurgia bariátrica, né? Que a cirurgia bariátrica, principalmente em alguns tipos específicos, ela vai diminuir a absorção de alguns medicamentos, e o DIU, como ele não vai passar, né, pela circulação gástrica, ele não vai ser um mecanismo de oral, por exemplo, como com os contraceptivos orais, ele vai ter uma ação local no útero e sistêmica também, como hormonal, por exemplo. Eles vão ser bem indicados para essas mulheres com cirurgia bariátrica. É, Gente, então, agora falando das contraindicações, né? As contraindicações, elas são um pouco mais específicas, principalmente mulheres que possuem malformações uterinas, ou seja, que apresentam alguma distorção importante da cavidade uterina, né? Que vai dificultar a técnica de inserção do DIU. As que apresentam câncer de mama, principalmente aquelas hormônio responsivas, vai ser totalmente contraindicado o DIU hormonal, já o DIU de cobre, como eu vou mostrar na tabelinha à frente, ele já é tranquilo para essas mulheres, porque ele é não hormonal. O mioma submucoso, particularmente, porque ele vai poder, né, ter um potencial maior de distorcer essa cavidade uterina. Então, ele vai ser contraindicado também, na mesma lógica das malformações uterinas. O uso imediato após um aborto séptico, né, pela manipulação, aquela cavidade vai estar sendo manipulada logo após um aborto séptico, então pode ter um risco de ascensão microbiana, bacteriana para o útero dessa mulher, um CA de colo uterino e a DIP atual, né? A questão da doença inflamatória pélvica e do DIU é um parâmetro, assim, bem particular, né, que já gerou vários impasses na literatura, mas a gente vai explicar para vocês aí na frente. Então,
O DIU, ele não vai apresentar esse aumento do risco de DIP após o primeiro mês de inserção. O maior risco, né, do DIU e da DIP vai ser ali nos primeiros 20 dias, né, por ele manipular a cavidade endometrial de fato e poder promover uma acessão mecânica das bactérias que podem causar a DIP, mas ele é mais contraindicado em casos de uma DIP atual. Se essa mulher está com doença inflamatória pélvica ou se essa mulher está com a infecção sexualmente transmissível atual, esse DIU ele não vai ser indicado. Mas o DIU hormonal, por exemplo, ele pode até trazer um benefício indireto, porque como o Davi já explicou anteriormente, os dispositivos intrauterinos eles podem causar aumento do espessamento do muco cervical. E esse aumento do espessamento do muco, ele vai gerar uma dificuldade para as bactérias ascenderem ao trato uterino da mulher. Então, eles geram um benefício indireto também. Aqui eu trouxe uma tabelinha, né? A gente não vai focar na parte do implante, só da do DIU, que está o sistema intrauterino de levonorgestrel e o DIU, focando aqui no que está vermelhinho, que é o que não é indicado, é contraindicado totalmente. O amarelo tem riscos, né, que superam os benefícios, e o verde está geralmente tudo indicado, tá tudo ok, os benefícios estão superando os riscos. Então, pessoal, como eu já tinha falado anteriormente, o aborto séptico, pós-aborto séptico imediato, é totalmente contraindicado, tanto o hormonal quanto o de cobre, pela manipulação da cavidade uterina. Nós temos algumas doenças que também são hormônios dependentes, que o dispositivo intrauterino de levonorgestrel ele vai ser contraindicado, como um tromboembolismo, por exemplo, um câncer de mama, que está tudo aí contraindicado. Mas, em resumo, né, o DIU hormonal ele vai ser contraindicado quando acontece uma doença hormônio dependente, tanto na mama quanto no fígado, como um risco trombótico, ele vai ser contraindicado. Já o DIU de cobre, ele não tem hormônio, então ele só é contraindicado naquelas situações de malformação anatômica mesmo, ou de infecções uterinas e pélvicas atuais, né, como eu tinha dito anteriormente. Agora, falando dos efeitos colaterais, né, do DIU hormonal e do DIU de cobre. Os efeitos colaterais deles são mais gerais, mas eu trouxe aqui uma divisão dos que são mais recorrentes em cada tipo. O DIU hormonal, em geral, ele vai causar uma amenorreia, e de efeitos mais sistêmicos pode ter mastalgia, acne ou cefaleia. E o DIU de cobre, ele pode causar um aumento do sangramento menstrual, né, porque ele vai ter uma alteração na vascularização subendometrial, ele pode aumentar essa vascularização, causando aumento desse sangramento. É também recorrente que as pacientes que têm um DIU de cobre aumentem a questão das cólicas menstruais, né, que seria a dismenorreia. Ficam mais intensas, mais dolorosas. E também foi relatado uma maior duração do ciclo, mas não é tão recorrente, foi em menor quantidade, assim como os efeitos sistêmicos do DIU hormonal. Então, trouxe agora também alguns sinais de complicações. Um sangramento importante ou dores abdominais nos primeiros dias após a inserção pode indicar para a gente ou uma perfuração da cavidade uterina pela inserção do DIU, ou que esse DIU foi mal colocado e está gerando uma expulsão do organismo daquela mulher. Febre ou calafrios, logo após a inserção, podem indicar uma infecção, ou seja, houve uma manipulação da cavidade uterina em uma mulher que provavelmente estava com infecção sexualmente transmitida, um IST ativa, né? E essa bactéria ascendeu ao trato e gerou essa infecção, né? E se eu tenho uma mulher que ela está com DIU em expulsão, um sangramento, né, um atraso menstrual, com alguns sintomas de gravidez, como náuseas, vômitos, isso pode ser, por exemplo, uma gestação ectópica, que é, assim, é bem e tem uma menor incidência, mas ainda assim pode ser um sinal de complicação do DIU. Pronto, gente, agora falando um pouquinho da técnica de inserção, né? O que é esse procedimento em si? Ele pode ser tanto em contexto ambulatorial, como nos consultórios, por exemplo, ou em centro cirúrgico, né? A paciente também ela pode escolher se ela vai ser sedada ou não. Esse procedimento ele é rápido, tem uma duração máxima de 30 minutos e recomenda-se a inserção no período menstrual. Por quê? Porque no período menstrual esse colo vai estar mais dilatado, então a inserção vai ser facilitada.
E é importante a gente esclarecer também todas as orientações para inserção. Tudo que a gente vai fazer antes de algum procedimento, a gente explica para a paciente, tira as dúvidas dela enquanto é o procedimento. Então, tudo isso cabe dentro das orientações para inserção. Então, falando um pouquinho mais do procedimento. Ele pode ser inserido, né, como eu falei anteriormente, tanto em contexto ambulatorial como em centro cirúrgico. Recomenda essa inserção nos primeiros 7 dias do ciclo menstrual normal, né? E é importante esclarecer essas orientações. Aqui ao lado eu trouxe a tabela, que é basicamente, né, um paciente que tem interesse em DIU, ela vai passar por uma avaliação profissional, né? Esse profissional ele vai explicar todos os riscos e benefícios, os principais efeitos colaterais, como tem que se fazer antes de qualquer procedimento, e vai se avaliar se essa paciente tem alguma contraindicação ao DIU, se essa contraindicação é relativa ou absoluta, se ela supera os riscos ou se os benefícios se os riscos superam os benefícios, como eu expliquei anteriormente na tabela, se ela tem os critérios de contraindicação e se ela tem os exames necessários para preencher o checklist de inserção do DIU, como eu vou falar para vocês mais à frente. Então, gente, algumas orientações para inserção, né? É orientado para paciente não vir em jejum, não precisa, né, vir em jejum. E antes de iniciar o procedimento, é importante checar os dados da paciente, esclarecer as informações que constam no prontuário, ver se não tem alguma alergia, ver se as contraindicações, né, se ela apresenta alguma contraindicação, qual foi a indicação dela fazer esse procedimento, tirar as dúvidas, referentes à inserção e fazer o checklist do DIU. Esse checklist para inserção, né, vai conter todos os exames que vão avaliar mesmo se essa paciente está apta para realizar essa inserção. Então, o checklist vai conter tanto toque vaginal, né, vai ser realizado também o exame ginecológico prévio à inserção, a colpocitologia oncótica, ela tem que estar em dia de acordo com o rastreamento. Ultrassom transvaginal, em alguns casos, né? Então, se a paciente apresenta um sangramento inexplicado, por exemplo, o DIU pode ser uma contraindicação. Então, tem que ser realizada a ultrassonografia transvaginal para ver se ela tem alguma contraindicação, como um mioma submucoso, por exemplo, que vai gerar uma contraindicação absoluta para a inserção, né? E também é importante checar o rastreamento para IST, para ver se ela não tem algum IST ativa, atual, né? Como eu falei anteriormente. Pronto, gente, aqui, né, eu trouxe uma tabelinha que mostra o parâmetro dos dois DIUs, né, do hormonal e do de cobre na inserção. Então, o paciente ele vai estar posicionado na posição ginecológica, aquela mesma posição que a gente faz o exame ginecológico, vai ser colocado o espéculo, né, realizada a antisepsia. Importante lembrar que antes de tudo isso, você vai explicar para o paciente, vai sinalizar que o exame está começando, tudo isso é importante. Então, um passo muito importante é a passagem do esterômetro, que vai permitir que esse colo ele seja medido, né? Então, a introdução do DIU ela vai ser feita após essa medição, após ver o quanto o DIU pode entrar, né? O quanto essa inserção pode acontecer para que aconteça a liberação do DIU. Posteriormente, vai ter o corte dos fios, a retirada das pinças, a asepsia final, e depois disso a gente vai verificar se houve algum sangramento, né? Usar gás caso aconteça sangramento, checar se está tudo ok com cavidade endometrial, retirar o espéculo e sinalizar para o paciente que aquele exame acabou. Pronto, pessoal. Aqui eu trouxe uma imagem, né, bem ilustrativa desse momento da inserção com a pinça, o pinçamento do colo e a introdução do DIU na cavidade uterina. Aqui ao lado eu trouxe os materiais, são várias pinças, o espéculo, as luvas cirúrgicas, o campo e as gases também. E agora o Davi vai falar sobre o manejo depois da inserção, que é muito importante, no contexto em si da técnica de inserção do dispositivo intrauterino. É isso, gente. Voltei aqui. É, justamente, a completar o que a Marina falou muito bem aí sobre a questão da inserção, das indicações, das contraindicações, certo? Eu coloquei mais à frente uns fluxogramas que eu acho que vai ajudar vocês a compreender um pouco melhor essa questão, certo? Primeiramente, depois, ok, colocou o DIU, foi tudo bem. Depois da primeira menstruação, ela obrigatoriamente precisa voltar ao ginecologista.
Para quê? Para ver se está tudo bem, como o corpo reagiu àquela primeira descamação do endométrio com a presença daquele corpo estranho, verificar a posição do DIU, se ele está correto, se justamente como eu falei no comecinho, aquela questão da, do, da, da corda do DIU, que às vezes pode incomodar durante a relação sexual, ou então durante alguma asepsia ali da região, para eventual corta, tipo, precisar cortar a corda, ok? Enfim, é mais uma revisão geral para ver como o corpo ficou no primeiro ciclo dela depois da inserção daquele método, né? Método anticoncepcional. Aí, justamente, visitas de segmento, né, para aconselhar acerca do método e tal, os cuidados que se devem tomar, que não são tantos, assim, não tem tantas restrições, certo? Mas, assim, também nem tudo é permitido, assim, nem toda atividade é permitida, certo? Então, tem algumas peculiaridades que vão precisar ser ditas, né, e conscientizar a paciente acerca disso. Vão ser precisos exames complementares para verificar o posicionamento do DIU, né, que é a ultrassom, como a Marina tinha falado, informar a possibilidade de algum efeito adverso, é, algum efeito colateral que a paciente possa ter, algum sangramento, né, algum dor ali pélvica. Então é isso, deixar a paciente ciente de tudo isso, mas também falar, ó, isso é normal, isso aqui não pode acontecer. Se isso acontecer, você tem que voltar. E aí também, vamos lá, essa questão da contraindicação, né, que eu tinha falado que tem algumas peculiaridades. Não tem uma contraindicação formal, assim, da inserção do DIU, depois de 24 horas, na teoria pode voltar tudo ao normal. Vida sexual, atividade física, trabalho, isso não tem na literatura não tem contraindicação, certo? Mas alguns médicos, né, alguns profissionais, outros já têm as suas restrições para se resguardar quanto a possíveis eventos que podem acontecer justamente com isso, com a vida sexual, o início, essa primeira relação após a inserção do DIU, né? Então, tudo isso tem que ser combinado com o médico e vai da conduta de cada profissional, né? Aí eu coloquei que pode haver peso na vagina e sensibilidade ao fio do dispositivo. Aí, isso tudo, como eu falei, deve ser informado nessa primeira consulta, né? O peso na vagina, no caso, vai ser a adaptação ali da musculatura ao corpo estranho que está ali, tá no útero, né? Então, essa sensação pode ocorrer, sim, é super normal e o médico deve, inclusive, durante a consulta, né, da inserção do DIU, deve informar todos esses possíveis efeitos que possam acontecer. E quanto ao fio, justamente, como já falei algumas vezes, sentiu ali desconforto e tal, é só cortar, não vai influenciar na eficácia do método nem nada, certo? Aqui eu coloquei o fluxograma que eu tinha falado para vocês, certo? Que ele me ajudou bastante quando a gente foi montar essa aula. Esse material, na verdade, me ajudou muito, né? Tanto é do Tratado de Ginecologia da Febrasgo, quanto do Manual de Anticoncepção do Albert Einstein, certo? Ele é muito legal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu recomendo. Ok, depois que inserir o DIU, né? Vai solicitar. O DIU foi tudo bem. Ok, tudo ótimo. Vai solicitar a transvaginal de 4 a 6 semanas ali após essa inserção. Que aí vai ocorrer a primeira menstruação, né? Que é justamente quando ela vai precisar voltar ao, ao ginecologista, né? Aí, ok. Durante a transvaginal, o DIU tá na cavidade, acima do orifício do colo? Se sim, vai estar tudo bem, ok. Vai fazer aquele controle anual, a consulta anual ao ginecologista, que aí, se não tiver queixas, vai fazer apenas o exame ginecológico anualmente, né? Durante os 5 anos, em caso do DIU de levonorgestrel, e os 10 anos, no caso do DIU de cobre. Mas, se tiver alguma queixa, vai avaliar a necessidade de repetir essa transvaginal, né? De ver se ali pode ter saído alguma coisa do lugar. Mas, assim, sem queixa, segue o procedimento padrão, exame ginecológico. Agora, quando ela fez esse transvaginal e o DIU não estava na cavidade uterina, a gente vai ter que ver algumas possibilidades que podem acontecer, certo? O DIU pode estar numa posição mais baixa do que o habitual, né? Esse DIU, na posição mais baixa, ele vai estar meio que ali fechando o caminho, né, entre o colo e o orifício vaginal, e aí justamente pode dar algumas complicações. Por isso que aí tem que considerar encaminhar para gineco, no caso, se for feito na atenção primária, né? E se você se for na ginecologista, vai ter que avaliar justamente para retirada, no caso, né? Ou troca de DIU. Ou, se a paciente não quiser,
retirar, ok, vai retirar. Se não quiser colocar outro DIU, vai ter que fazer aquele aconselhamento para trocar o método anticoncepcional, né? E se ela quiser retornar ao método, é só retira e troca o DIU. Normalmente sem intercorrência, certo? Aí esse fluxograma aqui, ele já vai avaliar a questão do DIU inserido e a paciente já está com dor. Ok. Inseriu e a paciente está com dor, ele já vai ver a questão da analgesia. Fez a analgesia adequada? Se fez a analgesia adequada, ok, vai ter que reavaliar no próximo dia, certo? Ela sentir dor não é normal. O que é normal sentir é aquele peso e tal, mas dor, né, não é normal. Então, vai reavaliar e se ela não tiver com dor na reavaliação, vai fazer aquele segmento normal, entre 4 a 6 semanas ali após a primeira menstruação. No caso, se ela continuar sentindo dor e com a analgesia feita adequadamente, aí vai ter que ver se ocorreu alguma alteração hemodinâmica, se ocorreu algum abdômen agudo, se alguma dor refratária aos analgésicos, né, que pode ocorrer como efeito rebote, se está tendo algum sangramento ali na cavidade uterina, ou não na uterina, mas ali na cavidade peritoneal como um todo, né? E vai fazer o fluxo de emergência, né? Vai notificar o evento adverso e a referência técnica. Ou seja, vai contatar o médico, ele vai ter que reavaliar a paciente, e esse procedimento todo, assim, de tudo isso que deve ocorrer, é no máximo 48 horas, no máximo, porque justamente a gente não pode esse paciente pode estar sangrando. A gente não pode contar com a sorte, certo? E essa analgesia que eu falei no começo, ela pode geralmente é aquela padrão. Dipirona ou cetoprofeno, ali sempre, tanto oral quanto endovenoso, vai variar da conduta do médico, né? Mas assim, sempre ali no ambulatório ainda, depois da inserção, ok, tudo direitinho, faz, certo? Aí, justamente, fluxo para avaliação imediata da dor. Depois disso, realizando a analgesia e olhar as alterações hemodinâmicas. Tudo isso para o médico se resguardar de uma possível reação, certo? E é isso, gente. Aqui são nossas referências, certo? E eu queria deixar claro para vocês que justamente o DIU ele está disponível no Sistema Único de Saúde e ele para nós como futuros médicos, para nós como estudantes de medicina que vamos estar atendendo no posto ou inclusive fazendo educação em saúde, né? Ele é um método muito eficaz. A duração dele é longa, ou seja, não tem aquela preocupação de esqueceu de tomar e tal. Então é um método eficaz, é plausível, é ele é eficaz e ele ainda o custo-benefício excelente, certo? Quer falar alguma coisa, Marina? Gente, só assim, faço das palavras do Davi as minhas, né? O DIU ele é realmente muito recomendado, principalmente para mulheres mais jovens, né? Na situação de adolescentes também. E, inclusive, o DIU de cobre ele teve uma ampliação aí do tempo dele, né? Para 10 anos. Então, ele cobre, ele faz a contracepção dele ali por até 10 anos. Isso é um ótimo período, principalmente para mulheres em idades mais jovens, por isso que ele é mais pensado para esse perfil de mulheres, né? Então, e está disponível no SUS, como o Davi falou. Então, ele é altamente recomendado mesmo pelos médicos e é isso. Então é isso, gente. Aqui estão nossas referências, certo? No caso de vocês quiserem contatar elas. E alguma dúvida, como eu falei no começo, é só falar com a gente está super disponível para vocês, ok? E Sim. até a prática. Tchau, gente. Boa Até, tarde. gente. E a palavra-chave é DIU. Palavra-chave para quem assistiu até agora, que tem que colocar E, lá. pois é. Tchau. Tchau, tchau, gente.